Será que nós estamos online? Estamos online! Sejam todos bem-vindos a mais essa aula, nosso compromisso de quarta-feira às 21 horas. Para mim é uma diversão fazer isso. Eu estou amando essa experiência e espero que você também esteja gostando para que a gente possa trocar esses momentos. Então seja muito bem-vindo. Aqui é a página Professor Pulpim. E vocês viram que eu coloquei o nome Professor Pulpim para facilitar mesmo, né? Porque é este que vos fala e para mim é uma delícia fazer isso. Transmitir um pouquinho das coisas que eu venho estudando e compartilhar, né? Para que isso reverbere para as próximas gerações. Todas essas aulas semanais eu tenho colocado também no meu canal do YouTube. Então, para você que quer ver as últimas aulas ou que quer acompanhar o desenvolver dessa trajetória, entra lá no meu canal do YouTube, que também é Professor Pulpim, e você vai ter acesso às aulas das semanas anteriores. Muito bem, sejam bem-vindos. Tá. Quem for chegando, deixa eu deixar um aviso. Quem for chegando, por favor, me manda um oi nos comentários, me manda um abraço, me dê um alô, porque assim a gente pode curtir esse momento e porque também muitas vezes o Facebook me mostra que existem pessoas online e ele não me mostra quem são as pessoas que estão online. Então me manda um oi, me manda um joinha, me manda um abraço aí para que eu possa saber que você está online e a gente possa curtir esse momento. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a diferença entre raiva e ira e os problemas que isso pode te causar. Porque a diferença entre raiva e ira é uma diferença pequena, dependendo do ponto de vista, é uma diferença pequena, mas só que tem várias características que diferenciam uma da outra e é claro que o resultado vai ser diferente em cada uma delas. Então fica comigo e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou manter a reflexão da semana passada, porque a reflexão da semana passada foi muito legal, que nós conversamos sobre as emoções como um todo, né? Como é que essas emoções podem ser equilibradas. E nós chegamos à conclusão que para equilibrar a nossa raiva, nós precisamos desenvolver exercícios de respiração. Quando eu desenvolvo exercícios de respiração, eu consigo equilibrar a minha raiva. Por quê? Porque a gente começa a equilibrar todo esse sistema que faz parte dos movimentos das nossas emoções. Por exemplo, raiva. Raiva está aqui. Alegria. Alegria está aqui. A raiva, ela alimenta a alegria. Se nós formos pensar como elementos da natureza, aqui nós temos madeira em raiva. E na alegria nós temos o elemento fogo. Então a madeira alimenta o fogo. Da mesma forma que a raiva alimenta a alegria. Eu só vou recapitular essa parte, porque ela é a base para a gente compreender depois a diferença entre raiva e ira. Porque você sabe a diferença entre raiva e ira? A ira é a raiva em excesso, é a raiva exacerbada. E quais são os prejuízos que a ira pode me trazer? Com certeza eu terei prejuízos, né? Se eu tiver uma raiva em exagero. E quais são esses prejuízos? Vamos entender aqui primeiro a dinâmica dos movimentos, porque aí fica mais fácil para você pegar o pensamento sistêmico das emoções. A alegria alimenta a preocupação. A preocupação é uma emoção do elemento terra. E nesse ciclo, nós temos um ciclo de geração, onde um elemento gera o outro. O elemento fogo, ele gera o elemento terra.
E quando eu penso em emoções, a alegria gera a preocupação. A preocupação gera a tristeza. E a tristeza faz parte do elemento metal. A tristeza gera o medo. E o medo, elemento água. O medo, por sua vez, gera a raiva. A raiva e o medo devem estar em equilíbrio para que eu possa ter atitudes ponderadas. A raiva é a emoção que me faz agir. O medo é a emoção que me faz ter cuidado. Essas duas emoções devem estar em equilíbrio para que eu possa ter relacionamentos saudáveis, para que eu possa ter uma vida coerente. Quando eu tenho raiva em excesso, isso se torna ira, isso se torna cólera. Isso sim é desequilíbrio. Quando eu tenho medo em excesso, ele me paralisa, ele me congela. Isso é desequilíbrio. Mas o medo enquanto medo, ele é super saudável, porque ele me faz ter cuidado, ele me faz ponderar. E a raiva enquanto raiva, ela também é saudável, porque a raiva me faz agir. Pensando ainda sobre os elementos da natureza, o elemento madeira, ele controla o elemento terra, porque senão seria só erosão. A madeira controla a terra. A terra controla a água, porque senão a água tomaria conta de tudo. A água controla o fogo. O fogo controla o metal. A gente só consegue forjar o metal através do fogo. E o metal controla a madeira. A gente só consegue cortar a madeira com o metal. Nesse ciclo, nós temos um ciclo de controle, onde um elemento domina o outro, o elemento controla o outro. Quando a gente pensa em emoções, isso também se mostra de forma coerente, onde a raiva controla a preocupação. Quando eu tenho muita raiva, eu não tenho quase nada de preocupação. A minha preocupação fica afogada. Não me preocupo com nada. A preocupação controla o medo. Quando eu fico muito preocupado, tenho pensamentos repetitivos em círculo. Eu fico com o medo muito controlado. Abafa. O medo controla a alegria. Para que a alegria não exploda, para que a alegria não se torne euforia. Porque a alegria, enquanto alegria, ela é saudável. A alegria só não vai ser saudável se ela ficar em excesso, porque ela vira euforia. Aí já não é tão saudável. A alegria controla a tristeza. E a tristeza controla a raiva. Quando eu tenho muita tristeza, eu não consigo agir, não consigo ter ação. E aí é onde a alegria, onde a tristeza controla a raiva. Mas o tema de hoje, isso aqui eu precisava recapitular para todo mundo estar na mesma informação. O tema de hoje é raiva e ira, que é o excesso da raiva. Quando eu tenho excesso de raiva, quais são os problemas que isso pode me causar? Já pensaram sobre isso? Ao mesmo tempo, eu posso chamar de excesso de ação, excesso de afazeres, excesso de compromissos, excesso de estresse. Isso tudo pode ser configurado como excesso de raiva, porque a raiva ela é ação, ela é atitude. Então, se eu tiver excesso de ação, excesso de atitude, provavelmente eu também vou causar um desequilíbrio nesse sistema. E aí sim é o que nós chamamos de ira. Vocês já pararam para pensar quando é que nós ficamos
irados. E eu digo nós para generalizar mesmo, porque nesse caso todas as pessoas funcionam dessa mesma forma nesse tipo de situação. Nós ficamos irados quando nós permitimos que as outras pessoas tomam decisões por nós. Tenho certeza que com você também é assim, comigo é assim e com muitas pessoas, para não dizer todas as pessoas, é assim que funciona. Quando eu permito que as outras pessoas tomem decisões por mim, eu experimento o sabor da ira, que é a raiva em excesso. Quais são as causas que isso pode desencadear? Quais são as causas? Não. Quais são os efeitos, né? Quais são os prejuízos que isso pode desencadear? Quando eu tenho excesso de raiva, a raiva tem os vetores para fora, todas as flechinhas para fora. Ela tem um movimento de expansão, movimento de explosão. Quando ela fica em excesso e vira ira, automaticamente, no mesmo instante, ela vai começar a alimentar em excesso o elemento fogo. O elemento fogo é alegria. Quando eu tenho alegria em excesso, isso se torna euforia. Os vetores do elemento fogo são todos para cima. O fogo sobe, todos os vetores para cima. Isso pode desencadear derramamento encefálico, né? Tem muita gente que chama de AVC, acidente vascular cerebral. Tem gente que chama de AVE, acidente vascular encefálico. Mas nada mais é do que um derramamento de sangue de alguma veia, de algum vaso que se rompe no cérebro. Isso causa prejuízos daquela região do cérebro. E dependendo da região que for afetada, você vai ter desdobramentos disso. O excesso de raiva, ou seja, excesso de explosão, que é o que nós denominamos como ira. Isso também vai desencadear um controle excessivo do elemento terra, ou seja, controle excessivo de baço e estômago. Controle excessivo da preocupação. Eu posso, inclusive, perder a consciência, eu posso ficar fora de mim. Já viu aquelas pessoas que ficam morrendo de raiva, que ela toma atitudes que são absurdas? Já percebeu isso? Na medicina chinesa, nós costumamos dizer que o Shen, que é a nossa consciência, está localizada no elemento fogo. Quando eu descontrolo o elemento madeira, a energia que vem para cá é uma energia exagerada, descontrolada, e a energia que vem para cá é uma energia excessiva de muito controle sobre o elemento terra. Aí eu não tenho preocupação com nada. A minha raiva afoga a minha preocupação e aí eu não me preocupo, eu simplesmente tomo aquela atitude extrema. Claro que na maioria das vezes isso vai trazer prejuízos para as nossas relações sociais. Mas nós não vamos discutir sobre os prejuízos das relações sociais. Nós vamos discutir sobre os prejuízos que você mesmo cria para si quando você exercita esse movimento de raiva. E eu estou chamando de raiva aqui, mas também pode ser traduzido como estresse, excesso de atividade, excessos de atitudes, excesso de compromissos, pode ser excesso de negócios, tudo que for estressante, tudo que for atitude, tudo que for relacionado ao fazer. Excesso de fazer no ser humano vai descontrolar a energia do elemento madeira. E aí sim, o fígado e a vesícula vão ser prejudicados. O seu fígado e a sua vesícula com certeza vão ser prejudicados porque eles vão ser exauridos de energia. A vesícula é o órgão da decisão e o fígado é o órgão da ação.
Então a vesícula decide e o fígado age. Eles são irmãozinhos, eles fazem parte do elemento madeira. Basicamente, para eu controlar esse desequilíbrio de madeira, eu preciso desenvolver atividades que promovem respiração, que são as atividades que vão nutrir o meu elemento metal. Quando eu nutro o meu elemento metal através do meu pulmão e intestino grosso, eu desenvolvo atividades que promovem respiração, por exemplo, a meditação, caminhada, natação. Dessa forma, eu consigo nutrir melhor o meu elemento água e, a partir daí, nutrir melhor o meu elemento madeira. Em contrapartida, quando eu alimento o meu elemento metal, eu consigo controlar melhor o elemento madeira, porque metal controla a madeira. E aí sim eu controlo esse excesso de raiva. Mas os prejuízos, eles são bem complexos. Quando eu tenho excesso de raiva a ponto de ter ira, quando eu deixo as outras pessoas decidirem sobre a minha vida, eu experimento ira. E aí sim, esse excesso de raiva controla em excesso o elemento terra, descontrolando suas características de baço e estômago. O baço e o estômago são os órgãos responsáveis por transformar o alimento em energia. Se essa combinação fica mal feita, o estômago não digere bem, gera gastrite, tem que tomar remédio para gastrite, não sei o que. O baço já não consegue transformar, não produz sangue. E aí não consegue transformar alimento em energia. Fica tudo comprometido essa questão nutricional. Quando o elemento madeira está descontrolado e mandando muita energia para o elemento fogo, imagina a madeira alimentando o fogo em excesso. Isso faz com toda a energia no meu corpo, a energia vibracional, energética, calor, isso tudo vem para cima. A pessoa que desenvolve ira, a pessoa que desenvolve raiva em excesso, certamente ela tem os pés frios à noite antes de dormir. Provavelmente você tem os pés frios ao dormir. Quem que tá chegando por aqui? Adriana! Oi, Ju! Seja bem-vinda, viu? Obrigado pela presença. E aí, dessa forma, como é que eu posso tratar, então, esses pés frios? Fazendo escalda-pés. Todos os dias à noite eu posso pôr os pés numa bacia com água quente. Dessa forma eu vou equilibrar a energia entre o alto e o baixo e com certeza diminuir o fluxo energético que sobe a partir do excesso de raiva. Diminua a possibilidade de ter AVC, diminui a possibilidade de ter problemas cardíacos, porque quando o calor sobe, com certeza ele vai estourar em algum lugar. Desenvolvendo atividades de respiração. A partir do momento que eu desenvolvo atividades de respiração, eu controlo melhor a minha raiva, eu consigo nutrir melhor o meu medo, e o meu medo em equilíbrio consegue nutrir melhor a minha raiva, para que eu tenha atitude, mas com cuidado. O medo e a raiva têm que estar em equilíbrio, porque o medo me faz ter cuidado. Se o medo estiver em excesso, ele me paralisa, ele me congela. O raiva e o medo em equilíbrio, eu tenho atitudes ponderadas e assertivas. Muito bem, minha gente! Hoje o nosso tema é bem específico, então a nossa aula de hoje vai ser um pouco mais curta. Qual é a diferença entre raiva e ira e os problemas que isso pode te causar? Então, essas pessoas, vocês, eu também, porque eu também me incluo nessa, mas todos nós que temos essa sensação de que necessitamos fazer muitas coisas, trabalhar em excesso, ter atitudes e resoluções de problemas, todos os dias é uma luta, todos os dias é uma guerra. Essas pessoas que pensam dessa forma, e eu também me incluo nessa, tá? Porque eu não sou diferente de você.
Mas todos nós que pensamos dessa forma, temos que tomar cuidado com o excesso de atitude, o excesso de estresse, excesso de trabalho, excesso de raiva. Porque eu desequilibro todo o meu sistema, desenvolvendo ira quando eu deixo os outros tomarem decisões por mim. Então fica aí essa reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a Ana Cecília que comentou na semana passada e pediu para que esse tema fosse trazido. Na semana que vem a gente tem um encontro nas quartas-feiras às 21 horas e as aulas das semanas anteriores serão colocadas no canal Professor Pulpim. Então me acompanhe por lá. Para mim está sendo um prazer fazer isso daqui. Aguardo os comentários e aguardo as sugestões de temas para as próximas semanas. Tá falado? Um abraço, galera. Um abraço todo mundo. Tchau, tchau.